Olá, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos trabalhar em artes com um assunto que eu considero muito interessante. Será que existe um lugar apropriado para se praticar arte? Então, o tema da nossa aula de hoje é o lugar da arte. Será que a arte em si necessita de um lugar específico? Necessita de construções? Necessita de lugares apropriados para se fazer, para se realizar determinado tipo de arte? Na verdade, a arte não necessita de lugar assim específico para se produzir. A exemplo disso, pegando os alunos como exemplo, quem é que de vocês aqui nunca teve a oportunidade de praticar uma arte assim, uma expressão artística dentro de uma sala de aula ou até mesmo no pátio, recitando aquelas poesias ou criando peças em dias especiais, não é? Então, a gente chega à seguinte conclusão, que a diversidade de locais é necessário para se produzir a arte. Não existe um local para se produzir a arte, mas N locais onde nós podemos fazer a arte como algo bonito, como algo inteligente, como algo que passe uma mensagem. Então, se alguém questionar para vocês se existe necessariamente um lugar para se produzir arte, um lugar específico para se produzir arte, a resposta é não. Nós podemos produzir arte em qualquer lugar. E a arte também, ela nos dá a oportunidade de imaginar e encenar, por exemplo, não precisa de um determinado local. No seu quarto, no banheiro, na escola, na rua, basta com que a gente possa exercer o nosso poder de imaginação. O que é imaginação? Colocar a nossa imagem que nós projetamos no nosso cérebro para que ela se torne algo concreto. Então, a imaginação e a arte, elas estão estritamente ligadas. Elas têm aqui um elo forte, não é? Porque sem imaginação, nós não temos artes. As grandes obras de artes, os grandes compositores, antes passaram por processos de imaginação. E é de se admirar que muitas criações, muitas músicas, muitas peças teatrais, ou até mesmo muitas novelas e filmes, foram criados muitas vezes pela sua imaginação ou pela imaginação do seu criador, em locais que fugiam completamente aquilo que era aceito pelos padrões. Porque o que é que os padrões pregam? Que para se produzir arte é necessário que você tenha um estúdio apropriado, é necessário que você tenha um lugar para que essa arte seja criada. Mas nós temos muitos famosos aí que criaram até mesmo determinadas frases que foram emblemáticas, não é? Criaram determinadas coisas ligadas a artes no leito da sua cama. Muitas vezes vem aquele pensamento de repente, aquele pensamento que muitas vezes nós consideramos um pensamento intuitivo e se cria algo, não é? Então aquilo ali passa a ter forma em um lugar que necessariamente não é um lugar
específico. Específico eu digo assim, dentro de um estúdio, dentro de uma sala, sentado em uma cadeira, junto a uma mesa, mas sim em qualquer lugar. Eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar em repentistas, não é? Repentistas são pessoas que você dá a ela um tema e ela automaticamente ela cria versos ou ela cria músicas. Nós temos dois repentistas muito famosos aqui no Brasil, não sei se é do conhecimento de vocês, que é Caju e Castanha. Claro que existiram outros, não é, mais famosos, mas da contemporaneidade, dos momentos atuais, nós temos Caju e Castanha. Então esses dois artistas, eles têm um potencial criativo muito grande. Não só ele, mas como pessoas que muitas vezes não tiveram uma escolaridade, não tiveram um nível cultural que preconiza a sociedade, e eles têm um poder de criação muito grande, não necessitando, mais uma vez, vou frisar aqui mais uma vez, não necessitando de um lugar. O repentista, a gente vê muitos repentistas apresentando em praças públicas, em locais públicos. Nós vemos repentistas executando essa arte em teatros, dando shows para muitos espectadores, não é? Então, os repentistas, por exemplo, é uma arte que não precisa de um lugar específico para ser mostrado, para ser difundido. E vale a pena lembrar que todas essas artes tiveram um surgimento, principalmente o teatro. O teatro teve a sua origem na Grécia Antiga, mais ou menos 470 anos antes de Cristo. Então, observem que o teatro hoje, que nós estamos, que a gente vê sendo propagado nas mídias, não é? Um local onde as pessoas vão, se sentam, um ambiente climatizado, e lá é apresentado um título, lá é apresentado uma peça. Só que na Grécia Antiga, os teatros que eram criados, esses teatros chegavam a comportar, vamos dizer assim, 14 mil pessoas. Eles se pareciam uma arena, vamos dizer assim, eles se pareciam um estádio de futebol, mas era como se fosse um formato de um U, certo? Um formato de um U, onde as pessoas sentavam em formas de arquibancada e as pessoas se apresentavam lá embaixo, o palco era circular e, pasmem pessoal, o lugar é construído para que o som fosse, todas as pessoas que lá estivessem assistindo àquela obra teatral pudessem ouvir perfeitamente. Hoje todo mundo sabe que quando você vai num teatro, tem uma parafernália de eletrônicos, né? Tem uma mesa de som, onde o ator utiliza o microfone. Não é? E na Grécia Antiga, essas pessoas não tinham essa tecnologia. As pessoas expressavam os seus textos simplesmente utilizando sua voz, sem nenhum recurso tecnológico. Isso eu estou dizendo na Grécia Antiga há 470 anos antes do nascimento de Cristo. Então, se a gente observar, a tecnologia teatral, a tecnologia, vamos dizer assim, do fono, da palavra, já existia com uma certa, vamos dizer assim, uma certa perfeição, para que todas aquelas 14 mil pessoas pudessem ouvir tranquilamente o que era exposto lá embaixo na cena. E outra coisa, a criação de histórias em quadrinhos, que é uma questão de arte. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de fazer,
principalmente em aulas ligadas a português ou a outras matérias, o professor pede a você que você faça uma história em quadrinho, não é? Você pega as folhas, não sei se vocês já ouviram falar em gibi, né? No meu tempo se chamava gibi, aquela revistinha, não é? Mônica, Cebolinha, Chico Bento, era no modelo daquela revistinha com aqueles balõezinhos que ficavam assim, onde ficava a fala dos personagens. Então os professores mandavam os alunos criar aquilo ali. Então o local dessa criação se dava uma sala de aula, muitas vezes se dava no quintal da casa do aluno. Depois da aula ele ia para casa, não é? Fazia as suas refeições, depois no horário de estudar lá, ele iria utilizar a sua imaginação e fazer a construção dos seus desenhos. Não é? Eu não sei se vocês passaram por isso, eu passei. Confesso que é uma experiência muito agradável, porque nos dá a oportunidade de já estar em uma idade tenra, uma idade nova, desenvolver hábitos e dons artísticos, não é? Exercer o poder da criatividade. Então a arte nos dá essa oportunidade para que a gente exerça o nosso poder de criatividade. Outro aspecto também que a gente não poderia deixar de falar é a arte praticada nas ruas, não é? Muitas vezes você chega em determinados lugares, você vê grupos dançando, fazendo aquela coreografia, aquela sincronicidade nos movimentos. Você vê um cara com um violão tocando ali no metrô ou numa praça. Você vê alguém fazendo determinadas imitações e as pessoas o cercando ali. Então observe, ele não precisa de um teatro, ele não precisa de uma casa de shows para executar essa tarefa. Basta com que ele tenha um espaço físico qualquer, onde ele possa ali expor a sua arte e as pessoas absorverem aquilo que ele está passando. Outro aspecto que eu não poderia deixar de falar aqui é a arte em hospitais. Como assim, Salvador? Arte em hospitais. Existem grupos que são conhecidos, inclusive aqui na nossa cidade, no nosso município, tem um rapaz que agora me fugiu o nome dele, não é? Ele faz um trabalho muito bonito em hospitais em Brasília. Ele começou em Brasília fazendo esses trabalhos. Ele entrava nos hospitais, pedia a autorização e recebia a autorização do hospital. Ele se arrumava e entrava com o violão, cantando ali, muitas vezes fantasiado, outras vezes não, para que aquelas pessoas pudessem se sentir mais confortáveis. E já se provou que a arte musical e a arte teatral, sendo levada ao hospital, traz inúmeros benefícios para as pessoas que estão até em estado terminal, doenças incuráveis. Muitas vezes aquelas pessoas sentem um certo alívio ao ouvir essa música. Então, quem é que iria imaginar que a arte poderia ser feita dentro de um hospital? E a gente também não pode deixar de ligar arte com improvisação, não é? Quando eu improviso, que eu dei exemplo lá do repentista, ou quando eu crio determinada coisa aqui neste momento, não é? Muitas vezes eu posso fazer um tipo de brincadeira aqui, mostrar um objeto para vocês. Eu lembro que num programa de televisão você criava uma história de acordo com os objetos que o apresentador ia mostrando. Então você começava a história, o apresentador tirava da sacola ali, ou do cesto, um objeto, e você iria anexar aquele objeto mostrado na sua história, não é? Mas o interessante disso tudo é que a história tinha início, meio e fim. Não ficava coisa confusa. Então a arte não precisa ser executada somente por grandes artistas. Todos nós temos essa força interior de executar
tarefas, de executar artes. Arte não quer dizer somente você pintar um quadro, arte não quer dizer você ser um grande artista de cinema ou de teatro, mas sim uma gama de coisas. Então, procure saber qual é a sua arte. E lembre-se, a arte não precisa de lugar específico para ser apresentada. A natureza está aí, te brindando com todo esse espaço para que você possa expor a arte que você quiser, a arte que você bem entender, respeitando as individualidades de cada um. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham assimilado bem o assunto e, mais uma vez, friso: arte se faz em qualquer lugar. Um forte abraço e até mais.